Pois bem, meus queridos investidores, eventualmente eu tenho trazido aqui para o canal a temática sobre investir em ETFs, e existem alguns ETFs que são bastante interessantes. Os ETFs eles servem também para criar uma diversificação dentro de uma carteira de investimentos, porque quando você compra a cota de um ETF, você está comprando um ativo que dentro desse ativo existem vários outros diferentes. A gente tem ETFs de ações, por exemplo, então você compra uma cota do ETF, você está investindo diretamente em várias ações diferentes. E a gente tem alguns ETFs que pagam dividendos, outros que não pagam dividendos, alguns têm uma taxa de administração um pouco maior, outras um pouco menor, e tudo isso você tem que aprender a analisar para ver se vale a pena realmente você investir e diversificar a sua carteira nos ETFs, né? Então eu vou trazer um hoje da Investo, que é o SDB11, que a ideia dele é investir teoricamente, na renda fixa americana. Então, o que a gente vai conhecer aqui no vídeo hoje? O que é esse, o SDB11? Qual que é o modelo de remuneração do cotista, né? O que o fundo traz de benefício para o investidor? Crescimento contra alguns indicadores ali, se vale a pena ou não investir nele, e se ele é um bom pagador de dividendos ou qual o tipo de remuneração que ele traz para o acionista. Então esse SDB11 ele é um fundo listado aqui na B3 que vai replicar um outro fundo, que é o da Vanguard Total Bond Market ETF, que possui mais de 340 bilhões de dólares sob gestão, a Vanguard. Então esse ETF disponível aqui na B3, você pode investir no mercado brasileiro, tá? Ele investe em um outro ETF. Então ele é um ETF que vai replicar exatamente o outro ETF, ou comprar cotas desse ETF americano, tá? Que é listado lá na Nasdaq, que visa ali investir em renda fixa nos Estados Unidos, e também tem mais de 10 mil títulos, né? Tanto do governo americano quanto títulos de empresas com grau de investimentos ali diferente. Então esse SDB11, ele permite ao investidor exposição ao dólar e ainda obter prêmio de rentabilidade dos títulos americanos sem aumentar significativamente o seu risco, tá? Então teoricamente você iria não precisar de abrir conta numa corretora do exterior, não ficar pesquisando os títulos e bonds americanos, porque é só comprar esse ETF que automaticamente ele vai ali o remunerando com o passar dos meses, das semanas, com a valorização da sua cotação. Pontos muito importantes que a gente tem que tomar conta com o SDB11 é o seguinte: ele tem uma taxa de administração de 0,25 e essa taxa de administração pode ir para 0,28 porque considera também a taxa de administração no mercado americano. E outro ponto é que, conforme os ativos de renda variável, que o imposto de renda sobre o ganho de capital incide em 15%, tá? Se você tiver ali ganho de capital vendendo as suas cotas, você vai ter que pagar o imposto de renda. E em que ele investe? Ele investe majoritariamente nos títulos do Tesouro Americano, né? Ou seja, ele compra cotas desse ETF que investe em títulos do Tesouro Americano. Eu quero ser bem claro nisso, porque o ETF SDB11 aqui da Investo, ele não investe diretamente numa carteira aberta lá dos Estados Unidos. Ele compra cotas deste outro ETF. Então, o ETF que investe nesse outro ETF é um jeito de facilitar aqui para nós, que é o que eu entendi que a gestora vem trazendo. Então, majoritariamente é no Tesouro Americano, tem hipotecas do governo, aí já parte para as indústrias, serviços financeiros, mercado estrangeiro, as utilidades, hipoteca comercial, né, tem a parte do ativo e outros complementos de carteira ali que o fundo vai fazendo essa gestão, a Vanguard no caso, tá? Então, ele custando hoje R$107, pelo menos na data de gravação desse vídeo, aqui no meados de março de 2025, nós temos que o quê? Do início até a presente data, ou seja, de meados de 2022. Até a presente data, teve uma rentabilidade de 6,03%, tá? Então você comprou ele em média ali na casa dos R$100, ele teve uma volatilidade, foi subindo, descendo, chegou a custar ali abaixo dos R$90 em um período de tempo até bastante relevante, é bom para quem entrou nesse período, e agora ele teve um aumento ali da sua cotação, chegando no seu patamar, ele tá um valor um pouquinho mais avançado, né? Se a gente olha também com relação a isso, tanto o patrimônio quanto o número de cotista cresceu bastante. Inclusive, a partir de maio de 2024, teve um crescimento exponencial e foi um ETF que foi bastante falado aí, né? E a sua alocação de risco está no governo dos Estados Unidos em 68%. Então, por ser esse ETF que investe em títulos americanos, tendem ao quê?
a simular a projeção de rentabilidade do mercado da moeda americana, da valorização do dólar, dos rendimentos atrelado à inflação americana, né, que a gente viu os bonds aí sendo massivamente expostos para nós como bons ativos para investir nos Estados Unidos, né, na renda fixa dos Estados Unidos, porque lá a inflação esteve em patamares muito mais altos e agora está se arrefecendo. Então essa seria a ideia. Mas pensa comigo, a gente precisa analisar calmamente porque o nosso dinheiro é escasso e a gente tem o que se chama custo de oportunidade. Então, quem investiu no SDB11 com essa valorização de 6% na cota, né, porque é o tipo que ele remunera o cotista, ele não paga dividendos, ok? Por não pagar dividendos, ele tem que entregar essa rentabilidade, tá? Então, por ter entregue essa rentabilidade de mais ou menos 6% de 2022 a 2025, valeu a pena? Foi interessante? Ele venceu de outros indexadores? Quais indexadores? Ele venceu do CDI? Ele venceu do nosso IMAB aqui, o IPCA+? Ou ele venceu até do Ibovespa, que é a média da nossa bolsa brasileira aqui, né, das negociações? Então a gente precisa dar uma olhada nisso. Quando eu vejo, nesses meados aí de 3 anos, ele teve uma rentabilidade de 7,66%, enquanto o próprio Vanguard teve 1,71%. E veja, eles perderam. O IMAB, o título IPCA+, assim, a grosso modo, teve 20% de rentabilidade. O Ibovespa, 28% de rentabilidade. Então, o CDI teve 36,18% de rentabilidade. Então, se você tivesse colocado lá os seus R$1.000 no CDI ou tivesse colocado os seus R$1.000 em cotas do SDB11, você teria rendido menos do que o CDI. Então, a gente precisa entender que cada investimento, ele serve para um propósito diferente. E meu objetivo foi buscar. Então, se ele não teve essa rentabilidade específica, e se ele não pagou dividendos também, que ajuda na nossa evolução patrimonial, para que serve, no caso, o SDB11? Então, essa foi a minha pergunta que eu quis responder para vocês aqui em formato de vídeo também, né? Então, temos que analisar a proteção cambial, ou hedge cambial, que se chama, né? Que consiste em incluir ativos atrelados ao dólar, como no caso do SDB11, na carteira para reduzir o impacto de desvalorização do real. Esse tipo de estratégia pode ser útil em momentos de crise econômica, alta da inflação ou instabilidade política, pois nesses cenários o dólar tende a se valorizar em relação ao real. Se o real desvaloriza, o preço do SDB sobe, que é o que está acontecendo atualmente, né, compensando as perdas dos outros ativos brasileiros. Se o real valoriza, o SDB11 perde valor, mas isso geralmente ocorre quando a economia está forte e a bolsa brasileira vai bem. Então, no cenário hoje, você viu as cotas subindo, porque temos o dólar também subindo, os ativos brasileiros diminuindo, né, a valorização, a rentabilidade. Então, esse contrabalanço de se expor à moeda americana via esse ETF traria essa proteção cambial ou essa proteção do seu patrimônio, tá? O SDB11 na carteira traria o quê? Diversificação, porque reduz o risco, pois o dólar tem uma correção negativa com os ativos brasileiros, conforme eu disse, né? Quando a bolsa cai, o dólar tende a subir. E a proteção contra as crises, né? Em momentos de instabilidade global ou nacional, o dólar costuma se valorizar, compensando as perdas em ações e fundos imobiliários. Ele também serve para preservar o poder de compra, né? Se a inflação no Brasil disparar, o dólar tende a subir, protegendo o patrimônio contra a perda da moeda local, tá? Então, será que, sabendo disso, então, que ele teoricamente seria um ativo de estratégia em uma carteira de investimentos e talvez, para você que está me assistindo esse vídeo agora, que é um investidor iniciante, você está construindo seu patrimônio. Existem alguns investidores que têm um patrimônio muito grande e precisam proteger esse patrimônio. Há vários meios de criar essa proteção dessa variação e justamente o STB ele entraria, teoricamente, nessa carteira. Lembrando que não é sugestão de investimento. Então, será que vale a pena investir no STB11? Se o foco for crescimento, provavelmente existem opções muito melhores, inclusive no cenário atual, como as ações e os fundos imobiliários. Mas, se a ideia for reduzir riscos e proteger o patrimônio, faz sentido ter entre 5% e 15% da alocação na carteira em ativos dolarizados, não necessariamente ou o SDB11, tá? Em resumo, o SDB11 ele não serve para ganhar dinheiro no longo prazo.
mas sim para proteger a carteira em momentos de crise. Então, espero que você tenha entendido a função desse ativo, que você tenha ali aberto os seus olhos e um leque de conhecimento, tá? Teoricamente, ele não é um ETF que colocaria-se numa carteira para iniciantes, por exemplo, ou tem gente que prefere abrir conta numa corretora nos Estados Unidos, tipo o Banco Inter, por exemplo, e comprar diretamente a renda fixa americana, que isso aí vai rendendo em dólar lá, ele já fica com a carteira completamente dolarizada. Mas se você não quer ter a renda fixa brasileira, não quer ter títulos do Tesouro IPCA+, não quer participar desse mercado aqui porque há um risco fiscal, e nesse mesmo cenário você tem as suas ações, seus fundos imobiliários, FIAGs e FRINFRAs caindo na sua carteira e você quer contrabalancear essas questões, aqui entraria o modelo do SDB11. Eu, o investidor classe média, aqui Gustavo falando com vocês de forma crua, existem, a meu ver, opções que são mais interessantes. Por quê? Por conta da questão da taxa de administração, que vai até 0,28% ao ano. E isso, apesar dele já ter descontado essa taxa de administração no valor da cotação, né, naquele 6% lá do início, reduz muito a rentabilidade do ativo. Então, se for para alocar num ativo de renda fixa dolarizado, o investidor classe média colocaria diretamente lá fora no exterior, ou até mesmo compararia ETFs, que tem vídeos aqui no canal, que são dolarizados e pagam dividendos, né? A gente tem o SPY11 ou o QQQI11 também, que são muito interessantes, ou deixaria simplesmente rendendo o CDI como reserva de emergência, ou reserva de oportunidade, ou proteção mesmo contra a própria inflação. Nós temos os nossos próprios mecanismos. Então, a princípio, apesar da teoria ser muito bonita sobre o SDB11, particularmente de acordo com o meu perfil de investidor, de acordo com os ativos que eu venho analisando e que eu gosto, o SDB11 não sei se faria grande parte. Agora, se faz parte da sua estratégia, se você entendeu essa questão da proteção cambial, deixa para mim no comentário. Preciso saber da sua opinião sobre esse ETF, porque ele é bastante diferente daquilo que a gente tem estudado aqui no canal. Acho que vale a pena aqui você deixar o seu comentário, tá? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa like para mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Tem vídeo todos os dias, maioria dos dias às 7 da manhã, tá? Ativa o sininho para você receber essa notificação e ficar atento aí ao mercado, a tudo que está sendo de atualização para você se tornar um investidor cada vez mais ciente, como no conteúdo de hoje, que eu espero ter enriquecido ali o seu portfólio, tá certo, pessoal? Hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.